Um artilheiro raiz, um goleador que não precisava de muito para fazer aquilo que ele mais sabia: gols. Um atacante clássico dos anos 90, com passagens extremamente vitoriosas por gigantes do futebol brasileiro, campeão nacional, bida Libertadores e campeão mundial. Marcar em finais era quase que uma rotina para o Luizão, ele sempre estava muito bem posicionado e não perdoava. Portanto, hoje a história é dele, Luizão. Luiz Carlos Bombonato Goulart nasceu no dia 14 de novembro de 1975, em Rubinéia, estado de São Paulo. Depois de ficar um ano na base do Guarani, foi em outubro de 92 que o atacante fez a sua estreia no time profissional do Bugre. Foi em uma partida disputada contra o Santos. Ele permaneceu no Guarani no ano de 1993 e foi emprestado ao Paraná Clube nesse mesmo ano, onde venceu o estadual, ou seja, o campeonato paranaense. O tricolor, que vivia a grande fase, terminou a fase final em primeiro lugar, deixando Londrina e Atlético para trás. Após isso, o Luizão retornou ao Guarani no ano de 94. Pelo Paraná, foram 6 partidas e um título conquistado. Nesse retorno ao Guarani, fez dupla com o também jovem Amoroso, e eles conseguiram levar o Bugre até a semifinal do Campeonato Brasileiro. Depois de uma grande campanha na fase classificatória, a equipe chegou até eliminar o São Paulo nas quartas de final, mas aí na semi, cruzou com o super time do Palmeiras e perdeu de 5-2 no agregado, dando adeus ao sonho do maior título nacional. Nesse ano, o Luizão disputou 34 partidas e marcou 10 gols. Em 1995, o Guarani não conseguiu repetir a mesma grande campanha no Campeonato Brasileiro. Entretanto, jogou bem no estadual e terminou a competição em 5º lugar, fazendo gols e se mostrando ser um jogador com muita presença de área e ótimo posicionamento. O Luizão chamou a atenção do Palmeiras, que na época tinha parceria com a Parmalat, e para 96, essa transferência então foi concluída. Portanto, no Bugre, o goleador somou 104 partidas e marcou 31 gols. Tido como um jogador de futuro promissor, o Luizão foi convocado pela Seleção Brasileira Sub-20 para a Copa do Mundo da categoria. Foi reserva, mas como um 12º jogador, entrou em todas as partidas, incluindo a final, onde o Brasil perdeu de 2-0 para a Argentina e foi o vice-campeão mundial juvenil. Agora, num dos times de maior qualidade do país e com companheiros de ataque que propiciavam muitas chances ao jogador, o Luizão seguiu com seu ímpeto goleador. No comando de ataque do Verdão, além do Luizão, Djalminha, Rivaldo e Miller integravam aquela equipe, que ficou conhecida como o ataque dos 100 gols no Campeonato Paulista daquele ano, que, como não poderia deixar de ser, o Palmeiras venceu com sobras aquele estadual. Outra campanha bastante relevante do Verdão foi na Copa do Brasil, onde a equipe foi vice-campeã ao perder do Cruzeiro na final por 3-2 no placar agregado. E de importante, individualmente falando para o Luizão, foi a artilharia desse torneio, com 7 gols marcados ao lado de Marcelo Ramos. Em grande fase no Palmeiras, o atacante ganhou a sua primeira oportunidade de vestir a camisa da seleção principal do Brasil. Quem o convocou foi Zagallo, e o Luizão debutou num amistoso contra a seleção de Gana, na qual o Brasil goleou e venceu por 8-2. O Luizão aproveitou muito bem essa chance de ouro e guardou dele, um golaço por sinal. Seguiu no Palmeiras para 1997 e o time seguiu competitivo. A equipe não conseguiu levantar taças no ano, entretanto jogou bem e caiu só na semifinal tanto do torneio Rio-São Paulo quanto da Copa do Brasil. No Brasileirão chegou até a final, mas aí acabou sendo vice, após 2 empates por 0-0 com o Vasco da Gama. Em alta, o futebol europeu foi o próximo destino do jogador, que acabou por deixar o Palmeiras. Ele somou 59 jogos, marcou 32 gols e conquistou um troféu. O tradicional Deportivo La Coruña da Espanha foi o destino do jogador. Djalminha e Mauro Silva eram os brasileiros do elenco naquela época e ajudaram o Luizão na adaptação. Porém, ele acabou jogando muito pouco tempo no clube e ainda em 98 retornou ao futebol brasileiro. No Deportivo foram 15 partidas e 4 bolas nas redes.
Depois de apenas 6 meses no Deportivo, em janeiro de 1998 acertou com o Vasco. O Cruz Maltino naquela época tinha um time muito forte e recheado de jovens talentos. O Luizão passou a ser servido por ninguém menos que Juninho Pernambucano, Ramon Menezes e Pedrinho. A equipe venceu o Cariocão daquele ano, onde conquistou os 2 turnos e foi campeão direto, ou seja, jogando o fino da bola, acabou até sobrando. Além disso, o Vasco foi semifinalista da Copa do Brasil e na Libertadores bateu campeão. Na final, o Luizão mostrou ser decisivo e marcou nas 2 partidas da decisão contra o Barcelona de Guayaquil do Equador. O Vasco venceu por 2-0 e 2-1, e soberano ganhou aquela Liberta no ano do seu centenário. Lançamento para a área, Luizão, aí ele é perigoso, dominou Mauro Galvão, fez a finta, lindo lance, olha o gol, olha o gol, olha o gol, gol! É do Vasco! Lá vem o Vascão! Outro lindo gol no trabalho de Luizão, de Mauro Galvão, meteu pro artilheiro, do artilheiro pro gol, ele saiu pro abraço, aí gira Luizão, no pé direito, meteu pro gol, saiu pro abraço, 2-0 Vasco, segundo gol do Vasco aos 33 do primeiro tempo, outro lindo gol numa bola muitíssimo bem trabalhada na área, Mauro Galvão e Luizão. A galera grita o nome do Luizão em São Januário. Com a conquista, a delegação voou para o Japão para tentar ganhar o mundo, mas aí acabou perdendo do Real Madrid por 2-1, depois de ter feito uma grande exibição e complicar demais a vida dos espanhóis, que eram naturalmente favoritos. A lembrança do longo caminho percorrido até a final em Tóquio aumenta ainda mais a decepção. Mas os jogadores do Vasco têm ânimo para recomeçar. Essa chegada aqui não foi fácil. Mas com esse futebol que a gente jogou, a gente tem condições de voltar. O Luizão disputou 54 partidas nesse ano de 98 pelo Vasco e marcou 24 gols. Depois de todas essas façanhas, ele seguiu no Clube de Regatas Vasco da Gama para 1999. A equipe foi vice do Carioca, mas conseguiu um título bastante relevante na época, que foi do torneio Rio-São Paulo. Venceu o Santos na decisão por 5-2 no agregado e conquistou esse troféu. Após essa passagem marcante pelo Vasco, ele deixou o clube para defender o Corinthians. No Cruz Maltino foram 72 jogos, 32 gols e 3 títulos conquistados. Chegou ainda em 99 para defender o Timão e a tempo de sagrar-se campeão do Campeonato Paulista daquele ano. Mas a grande conquista e que o Luizão teve uma participação importante foi no Brasileirão. Ele marcou nas finais, na derrota por 3-2 para o Galo e depois foi autor de 2 gols, na vitória por 2-0, que garantiu esse título nacional para o Timão. Marcelinho passou o Kleber, tocou no Kleber, posição legal, lá vem Corinthians, cruzamento para Luizão de cabeça. De quebra, o artilheiro ainda foi expulso nos acréscimos daquele jogo e ficou de fora do terceiro, que terminou 0-0, favorável aos paulistas. Ele deu uma cotovelada no rosto do Mancini, por isso começou toda a confusão. O Luizão estava na cara que ele ia tentar levar alguém com ele, ele não pode jogar na quarta-feira. Não é atitude também que se faça. Galvão, confusão ali no finalzinho do jogo. Galvão, foi um pedido do banco do Corinthians para o Luizão começar uma confusão para arrumar uma expulsão também dos jogadores do Atlético, provavelmente. Por isso, o começo da confusão. Só obedeceu uma ordem, inclusive o Luizão olhou para o banco do Corinthians e deu uma piscadinha depois da confusão. Não é uma Tá expulso o Luizão, Está expulso o Luizão. É uma atitude feia. Não acredito. No ano de 2000, o Luizão já começou voando, assim como seu time, que vivia uma grande fase e tinha excelentes jogadores. O Timão venceu o Mundial de Clubes da FIFA, onde o Luizão foi titular da equipe, e na final, a vitória foi contra o Vasco nos pênaltis.
E apesar de estar envolvido em diversas outras competições, essa foi a única conquista coletiva do Corinthians. Onde o clube chegou mais longe foi no Campeonato Paulista, em que caiu na semifinal, da mesma forma que na Libertadores, em que o Alvinegro caiu nos pênaltis diante do rival, do Palmeiras. O Luizão jogou muito nessa edição da Liberta, e foi com folga o artilheiro do torneio, após ter chegado à marca de 15 gols. No ano de 2001, o Corinthians venceu o Campeonato Paulista ao derrotar o Botafogo de Ribeirão Preto na final por 3-0. Essa foi a única conquista do Timão nesse ano. Outra campanha relevante foi na Copa do Brasil, em que o clube chegou até a final, mas aí acabou sendo derrotado pelo Grêmio. O Luizão atuou nesse ano em 27 partidas e marcou 22 gols. Outro fato marcante nesse ano de 2001, que aconteceu com o goleador, foi que ele marcou 2 gols extremamente importantes para simplesmente classificar o Brasil à Copa do Mundo. Foi numa partida contra a Venezuela, que terminou 3-0 para a seleção canarinha. E assim, o Luizão, que não vinha sendo uma presença muito constante nas convocações, ele garantiu a sua vaga para o Mundial no ano seguinte. Outra curiosidade é que essa partida foi disputada justamente no dia do aniversário do Luizão. Iniciou o ano de 2002 no Corinthians, mas ainda em março acertou sua transferência para o Grêmio e, portanto, após muitas glórias, deixou a equipe paulista. No Timão, o Luizão totalizou 104 jogos, marcou 72 gols e ganhou 4 títulos. Contudo, o período no tricolor gaúcho também não foi longo e o Luizão ficou poucos meses na equipe. Ele chegou até a forçar a sua saída do clube depois da Copa do Mundo, uma vez que ele gostou mais de uma proposta que recebeu do Hertha Berlim, da Alemanha, e frustrou os planos da diretoria do Grêmio na época. Você acha que o Grêmio ia renovar comigo, dar um respaldo para mim por todo esse tempo que eu ficasse parado, alguma coisa? Com certeza não. É onde tem 3 brasileiros, é uma equipe que vai disputar a Copa da UEFA e pelo empenho que o presidente está fazendo para me levar pro Hertha. Ele deixou o imortal com apenas 6 jogos e 1 gol marcado. Foi um dos 23 convocados por Felipão para a disputa da Copa do Mundo de 2002 na Coreia e Japão. Diante de uma concorrência absurda, o Luizão não foi titular. Ele era reserva de ninguém menos que o Ronaldo Fenômeno. Teve uma participação muito importante numa partida contra a Turquia, onde chegou a sofrer um pênalti e não esteve em campo na decisão, quando a família Scolari ganhou o pentamundial ao derrotar a Alemanha pelo placar de 2-0. Depois disso, o Luizão chegou a jogar 58 minutos de um amistoso contra o Paraguai, o primeiro pós-conquista, e ainda de ressaca do título, o Brasil perdeu aquele jogo de 1-0. Essa foi, aliás, a última aparição do atacante com a camisa da seleção, que por sua vez não voltou mais a ser convocado. Sendo assim, vestindo a amarelinha, ele disputou 12 jogos, marcou 4 vezes e ganhou um título, a enorme Copa do Mundo. Depois da Copa, então, ele assinou o contrato com o Hertha Berlim da Alemanha. Porém, no futebol alemão, o Luizão não conseguiu se firmar no time titular e foi presença constante no banco de reservas. Apesar disso, ele esteve no plantel, que ganhou a taça da Liga Alemã daquela temporada e fez boa campanha na Bundes, terminou em 5º lugar. Seguiu no clube para a temporada de 2003 e 2004, onde o Hertha passou sem títulos e após raras aparições, o jogador já estava de volta ao futebol brasileiro. No clube, ele totalizou 36 partidas, 6 gols marcados e um troféu conquistado. O destino do goleador foi o Rio de Janeiro, mais precisamente o Botafogo. O Luizão ajudou o clube a escapar do rebaixamento, teve uma boa média de gols, entretanto sofreu uma lesão que prejudicou muito seu rendimento, que poderia ser até melhor. No Fogão foram 15 partidas e 9 gols marcados. 2005 ficou marcado por uma passagem curta, porém marcante pelo São Paulo. Ele chegou em janeiro e permaneceu até novembro. Nesse período, o tricolor do Morumbi conseguiu conquistar o Campeonato Paulista, torneio que foi disputado no sistema de pontos corridos. O São Paulo somou 45 pontos e perdeu só 2 jogos dos 19 disputados. Ainda nesse primeiro semestre veio o Tri da Liberta, esse com participações decisivas do atacante. Ele marcou nas quartas de final contra o Tigres e guardou o seu na decisão contra o Atlético.
na qual o São Paulo venceu por 4-0 o jogo de volta e sagrou-se campeão do maior torneio do continente. No São Paulo, o Luizão disputou 28 jogos, marcou 11 gols e ganhou 2 títulos. Depois de sair do tricolor, o destino do Luizão foi o Nagoya Grampus, clube japonês. Lá ele ficou pouquíssimo tempo e não teve uma adaptação. Teve 6 jogos e 4 gols registrados. Após atuar nos 3 grandes da capital paulista, chegou a vez de vestir as cores do Santos. Apesar da expectativa, essa foi uma passagem curta e decepcionante por um clube. O Peixe vivia a má fase, e o atacante esteve em campo naquela emblemática derrota por 7-1, sofrida para o rival Corinthians. Portanto, o Luizão jogou poucas partidas antes de assinar com o Flamengo. No Santos foram 6 jogos e nenhum gol marcado. As sucessivas contusões atrapalharam a sequência do jogador. Contudo, enquanto esteve em campo, ele jogou muito bem e foi decisivo com a camisa do Mengão. Prova disso é que o Luizão foi peça importante na única conquista do rubro-negro nesse ano, que foi a Copa do Brasil. O Flamengo bateu o arquirrival Vasco na decisão, vitória por 3-0 no placar somado, 2-0 no primeiro jogo e 1-0 no segundo. E como não poderia deixar de ser, o Luizão deixou o seu nessa decisão e em outubro de 2006 foi embora da Gávea. Luta Flamengo! Luizão número 9! Cruzamento de Leonardo Moura preciso! No Flamengo foram 24 partidas, 10 gols e um título conquistado. E daí o Luizão acabou ficando alguns meses sem jogar, até que ele assinou com o time do São Caetano, isso em meados de 2007. Ele ficou no clube até o ano seguinte, ano de 2008, mas não conseguiu desempenhar um bom futebol de forma contínua. Ele teve apenas 5 partidas no azulão e 2 gols marcados. Já em total ritmo de final de carreira, o Luizão assinou com o Guaratinguetá em 2009, atuou em só 2 partidas. Ainda assinou com o Rio Branco de São Paulo, mas com esse clube o Luizão sequer chegou a entrar em campo. Atuando pelos clubes, o artilheiro disputou 488 partidas, marcou 220 gols e ganhou 13 títulos. Até pouco tempo, o Luizão era o maior artilheiro brasileiro isolado na Libertadores. Ou seja, um jogador de partidas grandes, de faro de gol inquestionável, que quando a seleção precisou dele, ele resolveu. Se sagrou pentamundial, uma carreira recheada de conquistas, de muitas resenhas e principalmente bolas nas redes. Esse, portanto, foi o grande Luizão. E a você que me assistiu até aqui, eu só tenho a te agradecer, pedir que você compartilhe esse canal com seus amigos, que semana que vem tem mais, então até a próxima e falou!